Já tá gravando. É, hoje, hoje é mais uma monitoria para tirar dúvidas. Eu vou resolver alguns exercícios aqui, exercícios básicos que o professor, sobre os assuntos que o professor falou durante esses dias aí com vocês. Tem pouca gente, mas aí é bom que fica melhor para a gente tirar as dúvidas e interagir mais. Eu espero que vocês tenham algum computador aí, porque é bom vocês irem acompanhando, mas se não tiver, tá tudo certo. Vocês podem levantar a mão aí, qualquer coisa, para tirar as dúvidas. Como o professor falou, eu tenho alguma experiência já com programação. Desenvolvi um aplicativo para a faculdade, não foi em Python, foi em JavaScript, é uma outra linguagem totalmente diferente. E não tenho tanta experiência assim prática com Python, mas sei algumas coisas e vou passar aqui alguns exercícios para a gente ir praticando junto, né? Então, eu sou o tutor junto com a Claudiane, que não pôde estar presente, mas ela deixou esses exercícios aqui para a gente resolver junto. Estão todos aí? Estão me escutando bem? Como é que tá? O áudio tá legal? Posso prosseguir aqui? Beleza. Pronto. O primeiro exercício. Ok, beleza, tá bom o áudio. O primeiro exercício é um exercício bem característico da área da programação, que é quando a gente está aprendendo uma nova linguagem, tá aprendendo programação em si, e a gente começa com ele, que é o pontapé inicial, né? Ou seja, a gente vai exibir a mensagem Hello World, que é Olá Mundo, para o software. Ou seja, o professor ele passou para a gente diversos comandos, e o comando que ele mais digitou e que a gente utiliza bastante no Python, principalmente quando quer digitar uma mensagem, quer exibir uma mensagem, é o comando print, que na verdade é uma função que vocês vão ver depois o conceito de função, que exibe uma mensagem na tela. Aí aqui no Colab, a gente digita print hello world, aperta em executar. Eu estava executando aqui. Então ele dá essa saída aqui. E é isso, o primeiro exercício bem simples. É como se fosse um. Exatamente. É uma convenção mundial, posso dizer que a galera sempre que está aprendendo roda esse comando, que é para dar início aos estudos e às práticas de a programação, né? O segundo exercício é sobre variáveis. A gente aprendeu sobre o que é variável, e tipos de dados, e aí o exercício ele informa que é o seguinte: a gente precisa criar uma variável chamada nome e atribuir o nome a ela, pode ser qualquer nome, e a idade e a altura. E aqui a gente já começa a trabalhar os tipos de dados que a linguagem Python nos oferece, né? Ou seja, o nome, a gente inicia a variável com o nome da variável sendo o nome, né? Atribui um valor a ela, posso colocar Henrique, ou pode ser Lucas, pode ser qualquer um nome. Idade, tá aqui 22. Altura, 1,8. Ela exigiu que fosse a altura em metros. E aí ela pede para que o exercício pede, estou dizendo ela porque foi a Claudiane que fez, né? Mas o exercício pede que a gente exiba cada tipo dessas variáveis usando a função type, que foi uma funçãozinha que o professor mostrou para a gente. Mas aí, se a gente digitar só type e o nome da variável, provavelmente não deveria exibir, mas como a gente está no Colab, vamos ver o que é que como é o funcionamento, né? Ó,
Aqui no Colab, a gente consegue já ter o retorno da função type diretamente no console, que seria o retorno do resultado. Porém, quando a gente utiliza outros softwares de programação, né, para digitar, essa chamada aqui, essa execução aqui, ele não retorna nada. Aí, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa, como a gente quer exibir alguma coisa, a gente dá um print. Se eu não estou enganado, ela retorna também. E com o print, ela retorna de uma forma diferente. É bom que a gente teste aqui e já tem essa conclusão. Pronto, exatamente. A função type, ela retorna o tipo, porém, com a função print, ela retorna, além do tipo, informando que ela é uma classe do tipo str. Classe é basicamente como se fosse um objeto. O professor chegou a falar por cima assim o que seria um objeto. E aí a gente pode utilizar tanto type quanto print type. Com o type ele retorna apenas o tipo. E com o print type ele retorna o class, informando que ele é um objeto do tipo string, né, str. E aí a gente consegue o nome, o type idade, type altura. Deixa eu abrir aqui. Pode falar, pessoal. Então, é que o que acontece? A última execução de algum comando no Colab, ele imprime, como você está vendo aí. Só que as anteriores, ele já não imprime. Aí você precisa do print para ele garantir que ele imprime todas. Tá entendendo? Entendi. É uma coisinha que não é de toda a linguagem, todo compilador não, né? Em todo interpretador que vai funcionar igual. Mas o Colab funciona assim. Se você usar type, ele vai sempre fazer o último, ele vai exibir, mas para os anteriores ele não faz não. É coisa particular mesmo do Colab, certo? Ah, beleza, tranquilo. Show. Então aqui ele imprimiu os 3, que era o que o exercício pediu. Aí tem esse exercício aqui, que ele é um pouco mais complexo, é referente a essa mesma ideia dos tipos, só que a gente vai verificar quais são os tipos de dados que o usuário ele vai digitar. Eu vou voltar nele depois, porque ele utiliza estruturas de controle como if else, aí a gente consegue no final resolver ele. Além de utilizar a estrutura de controle, utiliza também algumas funções internas de string que a gente consegue utilizar para fazer essas validações. Eu vou prosseguir para o próximo, porque lá no final tem exercícios de estrutura de controle, e aí quando a gente finalizar, a gente volta para ele aqui. Que fica mais fácil de entender depois que a gente utilizar as estruturas de controle. Aqui o exercício pede cria um programa que peça ao usuário para digitar seu nome e sobrenome. Em seguida, combine essas duas strings em uma variável chamada nome completo e imprima o resultado. Aí aqui ela dá um exemplo de como o programa deve funcionar, a entrada e a saída. O professor, ele falou sobre outra função, tem a função print, que é nativa, para a gente imprimir alguma coisa, e tem outra função que a gente pode utilizar, que é a função input. Input significa entrada, né? Vamos supor, não supor não, né? No inglês, a ideia de input é entrada de algo. E aí a gente pode utilizar o input para fazer essa entrada de dados do nome e sobrenome. Input. Posso colocar digite seu nome para diferenciar um pouco. Sobrenome input. Digite seu sobrenome.
E aí, a ideia do exercício é que a gente entenda sobre concatenação de strings. Existem diversas formas de concatenar. Concatenar nada mais é do que juntar dois ou mais textos numa linguagem de programação. Ou seja, eu tenho texto Lucas e eu quero imprimir, e eu quero juntar com o texto Henrique, por exemplo. Né? Eu posso digitar Lucas e Henrique, mas, por exemplo, eu tenho duas variáveis separadas. Né? Geralmente, no formulário, eu tenho campos separados, nome e sobrenome. E aí, no final, é que eu junto esse nome e sobrenome. Dificilmente eu digito o nome completo. E aí, como a gente vai simular um formulário aqui, a gente tem diversas formas de concatenar esse nome. Tem a forma com o sinal de mais, que a gente consegue adicionar como se a gente estivesse encaixando realmente esses dois textos um ao outro. Só que se a gente fizer assim, vocês vão ver que vai acontecer um problema. Por exemplo, deixa eu exibir esse nome na tela, né? Vamos lá. Quero fazer Lucas mais Henrique. Na verdade, eu quero Lucas mais Henrique. Eu quero o nome, que eu vou digitar, mais o sobrenome. E aí eu vou parar e executar de novo. Então, se eu digitar Lucas e Henrique, aí ele vai juntar os dois nomes, as duas variáveis, né? Que são os dois textos, porém ele junta realmente junto, né? Não tem um espaço entre eles. O que é que a gente poderia fazer? Aqui a gente consegue, com o sinal de mais, também colocar um espaço aqui para juntar essas duas variáveis juntamente com esse espaço aqui, esse caractere de espaço. Se a gente for executar novamente, Lucas, Henrique, e aí esse espaço ele é atribuído, né, vamos dizer assim, na saída. Porém, tem outras formas, que é uma forma mais elegante, vamos dizer assim, né, mais legível, eu acho. Porque vamos supor que a gente tem diversas variáveis aqui. A gente quer concatenar a profissão, quer concatenar a idade. Então ficaria mais ou menos assim, profissão, mais espaço, mais profissão. Mais espaço, mais... Calma aí. Idade. Né? Ficaria uma coisa muito longa e às vezes acaba que se perdendo na legibilidade do código em si. É legal fazer assim, é bom saber que existe essa forma, mas eu gosto de uma forma que o Python chama de f-string, que é uma string formatada. Né? A gente está vendo aqui que a gente quer uma saída com esse exemplo aqui. Nome completo, João Souza Silva, ou Lucas Henrique, ou Alex Alves, qualquer nome que a gente digitar aqui. A f-string significa string formatted. Que a gente consegue utilizar essa concatenação sem utilizar o sinal de mais, ou seja, a gente vem aqui no print e digita o F primeiramente, aí antes da string que a gente quer imprimir, antes do texto que a gente quer imprimir de saída, a gente precisa colocar esse F como prefixo, vamos dizer assim, né? Aí aqui a gente consegue colocar, por exemplo, nome completo, 2 pontos, né? Como está aqui em cima, o exercício pede. E aí entra um conceito chamado de interpolação, que a gente está interpolando a string com uma variável, vamos supor, né? Vamos dizer assim. A gente está interpolando um texto com uma variável. Aí como é que a gente consegue fazer dessa forma? A gente abre chaves dentro do texto mesmo,
coloca o nome da variável. Aí aqui, se a gente fosse utilizar de outra forma, a gente colocaria um mais sobrenome, né? Dessa forma, aí ele iria concatenar. Mas, como a gente está utilizando esse formato, né, de string, de interpolação, a gente não precisa do mais aqui. É só dar um espaço que o Python já vai entender e realizar essa interpolação. Então, por exemplo, se eu colocar aqui João, nome João Souza. E aí ele já dá o retorno para a gente bonitinho, sem a gente precisar estar colocando mais, sobrenome, espaço, mais, sobrenome. Eu acho que essa forma que o Python dá para a gente é uma forma mais legível de entender, né? O código em si, o que ele está fazendo. Aqui a gente entende que nesse lugar de nome vai vir o nome que eu colocar na variável, e no sobrenome também vai vir o que eu colocar na variável sobrenome. Então, não sei se o professor passou isso, mas aí é bom que a gente tá fazendo exercício também pode aprender outras coisas que eventualmente não é passado em aula, né? Pela correria. E vamos para o próximo. Tá ficando claro? Tá ficando claro aí para vocês? Tá, beleza. Qualquer dúvida, vocês podem levantar a mão e pedir ajuda, sei lá. Um pouquinho de água. Então, a gente vai para o próximo. Acho que entrou alguém aí. Entrou. Pronto, a gente vai para o próximo, que é um exercício de listas. Trabalhar com listas, o professor falou, né, que listas no Python são arrays. Arrays e matrizes, né? Quando a gente vai trabalhar com arrays, a gente utiliza a estrutura de dados listas. E aí, aqui nesse exercício, ela pede para a gente criar uma lista chamada frutas. Calma aí. Lista chamada frutas, contendo o nome de pelo menos 5 frutas, né? Tá. Aí é bom quando a gente pega esses exercícios de programação, a gente ir fazendo como se a gente estivesse escrevendo um código mesmo, fazendo linha por linha para entender. Por exemplo, ela pediu que a gente crie uma lista chamada frutas, então para a gente não já ir pensando nos próximos passos, né? A gente ir pensando passo a passo. É bom fazer isso quando a gente está iniciando, é até mais avançado também. As pessoas mais avançadas fazem esse processo, né? A gente quebra o problema em pequenos passos, por mais que esses aqui sejam realmente pequenos, né? Mas uma boa prática de programação é a gente quebrar o código, quebrar o problema em pequenos passos e fazendo passo a passo. E aí o exercício pede para a gente criar uma lista chamada frutas com algumas frutas. Posso colocar banana, maçã, uva, melão e pera, vamos lá. Com 5 frutas. Aí logo após, aí aqui vai da pessoa. Se fosse um código mais relativamente grande, a gente executaria para ver se está tudo ok. Está tudo ok, aí a gente vai para o próximo passo. Exiba o terceiro item da lista. A gente pode vir aqui, beleza, a gente aprendeu como é que imprime algo na tela. Print. E o professor passou que nas listas tem índices, ou seja, índices que identifica cada posição dos elementos da lista. Aí a gente pode vir aqui, ok, tem 1, 2, 3, 4, 5. Eu quero imprimir o terceiro, né, que ela pede. Exibo o terceiro item da lista. A gente pode vir aqui e fazer o seguinte, frutas 3. Aí, beleza. Vou imprimir aqui para ver se realmente é o terceiro item da lista. Aí ele imprimiu o melão. O melão, ele tá 1, 2, 3, 4. Não é o terceiro item da lista. Por quê? Porque toda lista
em Python, na verdade, em todas as linguagens de programação que vocês forem aprender sobre arrays, listas, etc. Toda lista ela começa com o índice 0. Isso é uma convenção da computação. E aí, toda lista começa com item 0 e vai até ao n-1, né? Que é o tamanho da lista menos 1. Ou seja, tem 5 itens. A gente vai de 0 a 4 aqui com o tamanho da lista. Aí, para imprimir o terceiro item da lista, para exibir o terceiro item da lista, a gente precisa colocar o número 2, que no caso seria 0, 1, 2, e aí o terceiro item seria uva. Beleza? Deu para entender mais ou menos? Porque a ideia do exercício é justamente esse, né? O pessoal às vezes se confunde e vai imprimir o terceiro item e acaba esquecendo desse padrão dos índices. Do índice, na verdade, né? Aí o próximo passo é remover, na verdade, adicionar uma nova fruta à lista e exiba a lista atualizada. Tá, a gente imprimiu aqui, exibiu aqui, aí vai para um próximo passo. E aí, as listas, elas possuem métodos. São métodos que a gente chama de funções que eu acho que o professor não cheguei a ver ele explicar sobre a notação ponto. Eu acho que ele explicou, né, nesses dias, mas aí são funções que a gente consegue acessar através dessas estruturas de dados. Por exemplo, as frutas são uma lista e as listas elas têm funções embutidas próprias da linguagem de programação, no caso o Python, que nos permite fazer algumas operações com essas listas, ou seja, a gente consegue adicionar, a gente consegue remover, a gente consegue inverter, a gente consegue reordenar as listas, tudo isso dentro da própria, nativamente na linguagem, né? Vamos dizer assim. Então, aqui ela pede para a gente adicionar uma nova fruta à lista e exibir a lista atualizada, ou seja, a gente consegue utilizar uma função, se eu apertar ponto aqui, ele vai me dar as opções de funções, né, de métodos que a lista tem. Cada objeto, vocês vão aprender, eu acho que não nessa extensão, mas mais para frente vai aprender mais sobre orientação a objeto. E Python é uma linguagem orientada a objeto. Basicamente tudo no Python é um objeto. Então, uma lista, uma string, um nome qualquer, é um objeto. Se a gente colocar um ponto aqui, ele vai dar as opções de métodos que a gente consegue utilizar. Então, cada objeto tem seus métodos e seus atributos, né? Os métodos são as funções e os atributos são os valores desses objetos. Então, frutas, eu posso utilizar um método chamado append, que é para adicionar. Ela pede para adicionar uma nova fruta. Então, append, eu posso adicionar aqui caju, por exemplo. E aí, utilizando o método append, a gente adiciona no final da lista uma nova fruta. Aí, se a gente for aqui e exibir, pode falar. Eu ia te perguntar exatamente isso. Tá dando para me ouvir? Tá. Se nesse append aí a gente consegue passar um parâmetro para escolher a posição, você é só no final mesmo. E se tem outra função que você escolhe a posição que quer inserir? Tem, se eu não me engano, é a função insert. Aqui, insert, ele dá aqui, aí vamos ver, a gente consegue, por exemplo, na posição 0, colocar melancia. Deixa eu comentar aqui, que a gente faz um teste. Aí, pronto, aqui, ó. Na posição 0, eu adiciono melancia. Adicionei melancia. Utilizando a função insert, eu consigo dizer exatamente o local onde eu quero adicionar na lista. E a append, ela adiciona no final. Beleza? Deu para entender aí, né?
Deu sim, deu sim. Pronto. Aí ela pede para a gente, o exercício pede para a gente adicionar uma nova fruta, a gente adiciona no final utilizando a função append e passando um parâmetro que é o nome da fruta que a gente quer adicionar. O próximo passo é remover a primeira fruta da lista e exibir a lista novamente. Tá, a gente tem diversas formas também de remover o primeiro elemento de uma lista. Tem essa forma aqui, que é utilizando também um outro método chamado pop. O método pop, ele remove... Deixa eu testar aqui. Frutas. Tá. O método pop, se a gente passa um parâmetro para ele, se a gente não passa um parâmetro para ele, ele remove o último item, né? O último valor da lista. E se a gente passa o parâmetro aqui, que no caso seria o índice da lista, eu quero remover a primeira posição, né? Eu quero remover banana ali. Eu coloco 0 e aí ele remove o item referente ao índice que eu passar para essa função pop. Também tem Pode falar, professor. Pode falar, professor. Se estiver falando, o senhor está mutado. Desculpa, tá? Não tinha percebido. Cliquei, acho que não desmarcou. Não, é assim, no final, na última aula, a gente deve falar um pouco sobre orientação a objetos, que é isso que o Lucas está falando. É interessante que ele está trazendo exemplos bacana. E essa função aí, pop, por exemplo, ela tem aquela lógica que a gente discutiu rapidamente na aula de terça-feira, no encontro de terça-feira, sobre pilha. Percebe que ela tira sempre o último, vai tirando sempre o último. E aí, quando a gente pensa em listas, né, como uma pilha de coisas, natural é que o último, né, o que está por cima, saia primeiro. Inclusive, esse é o método que a gente usa, o nome mesmo que a gente usa para quando a gente está trabalhando com pilhas, né, que é o pop. Ele basicamente tira o último. Mas é bacana, a gente vai ver em algum momento um pouquinho mais sobre isso, tá? Vou repassar aí para a Lucas agora. Boa. Boa. Pronto, aí aqui a gente finaliza. A lista, ela tem diversos métodos, tem um método remove também, que a gente pode utilizar. Só que esse método remove, por exemplo, deixa eu criar uma outra lista aqui. Tá números. Tá 1, 2, 3. Aqui eu vou colocar 1 novamente. Esse método remove é interessante porque a gente acha, não, vou usar o método remove, que é mais intuitivo do que o método pop, né, para remover. Só que esse método remove, ele funciona de uma forma diferente, que é o seguinte, ele remove a primeira ocorrência do valor que a gente está querendo remover. Então, eu quero remover o número 1. Então, quero remover o número 1 de números, né? Então, se eu vim aqui, números, remove 1. Aí, a ideia que a gente pode pensar, né? Pode cair numa pegadinha, que é o seguinte, não, ele vai remover todos os números 1 da lista de números, mas, na verdade, ele só remove, deixa eu aceitar, ele só remove a primeira ocorrência do valor 1, que é o que está aqui na primeira posição. E o restante ele não consegue remover. Mas aí tem outras formas de remover totalmente esses valores. Pode falar, professor. Já que você tocou nesse assunto da particularidade do remove, o pop ele também tem uma coisa particular, que é o seguinte, que ele remove o termo devolvendo ele. Então, por exemplo, se você pegar aquele frutas pop ali, você botar, sei lá, valor antes, valor igual... Pronto. Aí tirar o 0,
por exemplo, pode tirar esse zero daí. Quando você executar e imprimir esse valor removido, ele vai te dizer qual foi o cara que saiu, o último cara que ele retirou. Ele retorna o valor que ele tira da lista, né? Exato. No caso, saiu o último, né? Que era Caju. Isso. E aí, enfim, devolve isso e modifica a fila também. Exato. Enfim, né? É isso. Boa, são coisas que a gente vai pegando na medida que a gente pratica e vai fazendo exercícios também. Mas pronto, esse exercício aqui a gente finaliza. Aí vamos para o próximo, né? Tá. Cria uma lista com 5 números inteiros de sua escolha. Tá, deixa eu criar aqui números. Peguei uns números aqui para a gente fazer. 5 números de minha escolha e aí a gente vai seguindo passo a passo. Exiba o maior número da lista. Como eu tinha falado anteriormente, né, Python ele tem algumas funções internas que já auxilia quem está utilizando a linguagem, porque antigamente nas linguagens de programação era muito complexo para a gente trabalhar com listas assim, né, com arrays. Valeu, professor. Boa reunião lá. Só voltando aqui. Como eu estava falando, antigamente era muito complexo para a gente trabalhar com array list, principalmente para fazer essas operações, né? Qual é o maior número da lista? Qual é o menor número da lista? Porque vamos supor que a gente tenha uma lista super grande aqui, com milhões de itens, bilhões de itens, e aí para o computador fazer essa operação fica um pouco cansativo e exige muito processamento, né? Então, no Python, ele já dá algumas funções pré-definidas para que a gente possa utilizar e descobrir qual é o maior valor dentro de uma lista. A gente pode manualmente fazer aqui um exemplo para a gente conseguir definir qual é o maior valor da lista, mas aí demoraria um pouquinho mais de tempo. E com o Python, por isso que é uma linguagem muito requisitada, principalmente para matemática, inteligência artificial, e para fazer coisas mais do dia a dia também, porque ela é muito prática e ágil com essas questões. Já tem praticamente quase tudo pronto na linguagem que a gente consegue utilizar e descobrir essas coisas. Então, ela pede que a gente imprima, ou exiba, no caso, né, o maior número da lista. E aí, para a gente utilizar, para a gente definir qual é o maior número da lista, para a gente saber, no caso, né, a gente utiliza uma função chamada max. Aí, dentro dessa função, é só a gente passar a lista que a gente quer. Vou colocar uma legenda aqui, só para a gente saber depois o que é que a gente está imprimindo na tela. Eu vou utilizar aquela forma que eu falei para vocês, que é a string formatada, né? O maior valor da lista aqui eu posso max número. E aí ele me passa que o maior valor da lista é o 54. Não porque ele está aqui, né? Mas porque eu posso colocar ele em qualquer lugar. Mas como ele estava em primeiro, ele pegou ele primeiro. Eu posso colocar em qualquer lugar que ele já faz os cálculos por trás dos panos, por debaixo dos panos, e retorna o maior valor da lista. E aí, semelhante, a gente consegue também... Eu copiei aqui a linha com Ctrl+C, Ctrl+V, e ele já copia a linha que está selecionada, para ficar mais fácil. Aqui, semelhante ao max, para a gente saber o menor valor, a gente coloca min, que ele dá o menor valor da lista. Então, ele já retorna aqui que o menor valor é 19. E aí, o último passo que o exercício pede é que calcule e exiba a média dos números.
Tá. Como tudo na vida, dá para fazer isso de diversas formas. Na matemática, a gente resolve um exercício e tem muitos caminhos para a gente chegar no mesmo resultado, né? Eu poderia vir aqui e digitar no 1, né? Tipo, eu quero pegar cada valor da lista, realizar a soma para depois dividir e depois tirar e depois saber a média, né? Então, eu poderia pegar poderia pegar um por um, né? Tipo, número 1, números 0. 2, números 1. Só que isso exige muito tempo da gente. E também, como eu dei aquele exemplo, vai que a gente tenha em mãos uma lista com dezenas, milhares de números e a gente fazer isso um por um. Não é viável fazer isso. Aí o Python também tem outras funções que nos auxiliam com essas questões de realizar a soma e especificamente uma outra função, que é essa função len aqui, que a gente consegue utilizar ela para saber o tamanho da nossa lista, ou seja, quantos elementos tem dentro da nossa lista. Se eu passar aqui números, ele retorna 5, ou seja, que é o tamanho da lista, a quantidade de itens que tem da minha lista. Se eu colocar mais um, colocar 3, ele retorna 6 itens. E aí, tem uma outra função, que é a função sum, que é de soma, né? Sum, que é de soma. A gente consegue também, passando a lista para dentro dessa função, ela vai retornar para a gente já a soma total de cada item, de todos os itens que estão na lista. Aí, ou seja, a gente consegue, juntando essas duas ferramentas, essas duas funções, trabalhar a média da seguinte forma. A gente consegue, por exemplo, pode separar numa variável mesmo, soma sum números, total itens igual len números. E a média, a gente é a soma dividido pelo total itens. E aqui a gente já imprime a média média. A média dos números é média. Pronto, utilizando a função soma e a função de tamanho, né? Len é uma abreviação de length, que significa tamanho em inglês. Em algumas outras linguagens, a função ela é assim, mas no Python é só len. Então, a gente utiliza dessa forma para conseguir fazer a média. E aí, a gente poderia também fazer da seguinte forma. Deixa eu só comentar. Não, vou deixar assim. A gente poderia fazer da seguinte forma também. Eu tenho uma variável aqui, soma 2, né? Que eu já tenho uma soma aqui. Começa com 0. E aí, poderia utilizar uma estrutura de controle chamada for para iterar sobre cada item da lista e ir somando um por um. Mas aí entra naquela questão também, né? Vai que essa lista é uma lista enorme e eu vou ter que passar por cada item da lista para fazer essa soma. Mas a gente poderia, por exemplo, fazer dessa forma aqui, for num em números. O professor não passou estruturas de controle, eu acho, ainda para vocês. Só if else, se eu não estou enganado. Eu acho que semana que vem é que ele vai falar sobre estrutura de controle e vai falar sobre o for e o while mais específico. Mas aqui, o que é que a gente está fazendo? Para cada número em número, ou seja, em números, eu quero fazer o seguinte, eu vou dar um print num, quero imprimir cada número. Ele vai e imprime cada número que está dentro da variável lista, que se chama número, né? Mas aí eu quero fazer a média. Eu posso fazer o seguinte, soma 2, recebe num mais soma 2.
E aí, no final, ele vai me mostrar a soma 2 aqui, vamos supor. Vai dar 172. Aqui eu estou pegando o número, somando mais o soma 2, que ele inicialmente começa com 0, e estou atribuindo novamente a variável soma 2. E isso ele vai fazer para cada número que está dentro da lista. Aí, no final, eu poderia fazer soma 2 dividido por length número, por exemplo. Que ele retornaria a média também. Pronto, aí com for dá para a gente brincar bastante com listas, dá para a gente brincar com strings, que strings nada mais é do que listas também para o Python, né? A gente consegue, dentro de um texto, iterar sobre as letras de um string, né? Deixa eu botar aqui, letra. Opa. A gente consegue imprimir cada letra dinamicamente, né? Iterativamente aqui com o for. Mas aí vocês vão aprender isso semana que vem, acredito, com o professor. Pronto. A gente vai para o próximo exercício. Eu estou indo muito rápido, está dando para entender. Se tiver alguma dúvida, é só falar aí, galera. Já está acabando. Tem mais alguns. Tuplas, eu vou dar uma acelerada, porque é bom que a gente termine um pouco mais cedo também, não fica tão grande a aula. O exercício sobre tupla. Tupla, o professor falou que é como se fosse uma lista, só que é uma lista imutável. Ou seja, a gente não consegue, a partir do momento que a gente define ela, por exemplo, pessoa, né? E as tuplas são definidas com parênteses e não com colchetes. Então, a partir do momento que definimos a tupla, vou colocar aqui Matheus, é uma profissão professor, vou falar da idade, né? 32 anos, professor. A partir do momento que eu defino aqui, eu não consigo mais mudar esses valores como se fosse uma lista. A lista ela é mais flexível, a gente consegue manusear ela, alterar, mas só vou dar um exemplo aqui para vocês, criando uma pessoa 2 com a lista, né? Então, Matheus, Guilherme, 30, professor. Então, se eu fizer pessoa 2 no nome, né, que é a primeira posição, e colocar Lucas, e depois imprimir pessoa 2, ele vai alterar. Inicialmente é Guilherme, e aí depois ficou Lucas, porque eu alterei aqui. Se eu fizer isso com a tupla, não é permitido, e o Python ele vai dar um erro para a gente. Deixa eu tentar fazer pessoa. Ele pede para alterar a idade, eu vou botar aqui 18. Nesse caso, o código não vai chegar nem aqui nessa função print, porque ele vai estourar um erro, vai exibir o erro aqui e o programa vai crashar, né? Vai travar. Deixa eu fazer aqui para vocês terem uma noção aqui. Ele dá esse erro informando que a tupla não suporta esse item assignment aqui, que significa atribuição de item, por exemplo. É uma tradução mais feiosa. A gente consegue contornar esse erro para que o programa não crashe utilizando uma outra estrutura, uma estrutura mais de código, que é a estrutura try except. Por quê? Porque o try except ele meio que vai interceptar o erro e continuar com a execução do programa sem necessariamente crashar. Ele vai dar o erro, vai informar que deu um erro, mas ele não vai parar a execução do programa e vai executar essa linha aqui de baixo, que é o print. Então, try, aí eu posso aqui, pessoa, na posição 1, colocar 18, tentar alterar. Além do try, eu preciso do except.
Except é aqui eu botar o tipo do erro, que é um erro de tipo, e vou renomear para erro. Aí aqui é uma estrutura um pouquinho mais avançada e bem específica, que é para a gente fazer tratamentos de erro na linguagem Python. A gente utiliza muito, principalmente em programação web, que a gente não consegue prever, né, quais são as ações do usuário. Então, o pessoal utiliza muito essa estrutura para, caso aconteça algum erro, o programa ele não necessariamente parar, mas informar qual foi o erro. Eu consigo aqui, a gente consegue dessa forma imprimir qual é o erro, sem necessariamente o programa parar. Aqui o erro, tuple, o mesmo erro que deu anteriormente, mas ele consegue exibir a tupla no final. Deu para entender mais ou menos? Eu vou fazer um pouquinho mais rápido para a gente não perder tanto tempo. Aqui, manipulando dicionários. O professor também mencionou sobre a estrutura de dados dos dicionários, né? Que ele é basicamente uma estrutura que possui chave e valor. E que a gente consegue definir valores aqui para trabalhar esses dados na linguagem Python. Então, ela pede aqui que a gente crie, o Alice pede aqui que a gente crie um dicionário chamado livro, né, com as informações de um livro, contendo as chaves título, autor, ano e preço. Aqui a chave título pode ser as Crônicas de Nárnia, autor C.S. Lewis, tal preço tá R$120. E o ano, né? O ano, se não me engano, é... Tá, e aí ela pede o seguinte, o exercício. Exiba o título e o autor do livro. Print. Para a gente acessar uma chave e um valor dentro de um dicionário, a gente pode utilizar da seguinte forma. Coloca o nome do dicionário, o nome da variável que está armazenada no dicionário, abre colchetes e coloca o nome da chave que a gente quer imprimir, né? Quer exibir. Então, ele pede para a gente exibir o título. Fazer o seguinte: título As Crônicas de Nárnia. Pede também para exibir o autor. Livro autor. Deixa eu dar um print aqui. O livro autor. Modifique o preço do livro. Então, ela pede para modificar. Da mesma maneira que a gente acessa, a gente pode também alterar dessa forma, né? A gente livro, preço, a gente quer colocar 199 agora. Pode ser assim. Se a gente imprimir aqui o livro, a gente vê que inicialmente ele é 120 aqui, mas agora, como a gente alterou, ele está 199. Tá? E dessa forma a gente consegue alterar os valores dentro de um dicionário. Qual é a outra questão? Adicionar uma chave gênero e definir o valor dela, certo? Para adicionar, a gente tem duas formas. Né? A gente consegue adicionar com a função, que chama update, e a gente consegue adicionar no final o gênero, e aí a gente consegue passando chave e valor, tá aqui fantasia. Deixa eu imprimir aqui.
Então, no final, gênero fantasia. E também dá para fazer de outra forma, que é acessando a chave livro, gênero. Acho que dá para fazer dessa forma. Fantasia. Pronto. Dá para fazer com o update e acessando, criando como se eu estivesse acessando e atribuindo o valor que eu quero, né? A chave aqui e o valor que eu quero aqui. Exclua a chave ano do dicionário e remova o dicionário. E exiba o dicionário final. Tá, ela pede para excluir um valor do dicionário. Para excluir, a gente pode utilizar a função pop, passando qual é a chave que a gente quer excluir, que queremos excluir. Deixa eu botar para cá. Tem o livro e aí print livro. Pronto. Aqui, vê que os dois de cima tem a chave ano e o de baixo, como a gente está removendo aqui, o ano ele some quando a gente imprime aqui. Tem a opção também da gente utilizar dessa forma aqui. Del, livro, ano. Sem necessariamente utilizar a função pop. Então, dessa forma também funciona, utilizando essa palavra reservada da linguagem Python. Se a gente for ver, executar novamente, ela some também. E aí, tem três exercícios de estrutura condicional. Eu vou fazer só um, porque a ideia ela se replica para os outros. Mas aí eu vou fazer só um, para não ficar tão grande e não ficar estendido também. E não tomar tanto tempo de vocês. Vou fazer só um, porque a gente já encerra e tirar algumas dúvidas de vocês, se vocês tiverem. Tá, beleza? Vou dar continuidade aqui. Deixa eu ver qual pego. Eu vou verificar com o professor se a gente vai subir a lista, mas provavelmente que sim. É bom que vocês praticam. Vocês querem com a resposta, óbvio, né? Para comparar. Eu subo, eu peço aqui ao professor para ele subir e passo a lista tanto ela limpa, assim, as respostas, só as perguntas e com as respostas também. E vejo se ele consegue fazer outra lista para praticar e depois a gente resolve na próxima semana. Vou ver aqui. Vou pegar esse aqui, esse primeiro mesmo. Classificação de idade, que é utilizando estrutura condicional. Utilizando condicional é aquele if, else, elif, que o professor mostrou, se eu não me engano, foi na última aula, foi ontem. Que basicamente é a gente direcionar o usuário, né? Direcionar o programa também, falando de script, de software. A gente direcionar o nosso programa de acordo com condições que vamos determinar ali, né? Então, por exemplo, vamos fazer esse exercício que é criar um programa que solicita ao usuário a idade de uma pessoa e com base na idade classifique-a em uma das seguintes faixas etárias. Menor de 18, e aí vai imprimir, vai exibir essa mensagem. Entre 18 e 59, você é adulto, beleza. Aí vamos utilizar tudo aquilo que a gente já viu anteriormente. Ele pede que crie um programa que solicita ao usuário a idade de uma pessoa. Para a gente fazer isso, a gente cria uma variável idade e utiliza a função input, que é para receber os dados do usuário. Só que aí,
professor falou que a função input, ela retorna para a gente. A função input retorna uma string. E não é isso que a gente quer. Por exemplo, se eu colocar aqui type idade, se eu colocar 50, ele retorna que a idade é um string. Só que a idade ela precisa ser um número para a gente fazer essas comparações. E tem diversas formas de a gente converter a idade. Eu posso vir aqui, idade, vai receber, depois que eu receber a idade, posso colocar a idade em número. Aí eu utilizo uma função interna do Python, que é a função int, passando a idade. E aí a idade em número vai receber, agora vai ser um inteiro. Né? Eu estou convertendo a string que recebe da função input para um inteiro. Só que concorda comigo que aqui eu estou só escrevendo mais uma linha e eu poderia fazer diretamente aqui, passando a função input dentro da função int. Passando a função input dentro da função int e deixar que o Python já converta para mim a idade quando o usuário digitar a primeira vez, né? Digite sua idade. Deixa eu pegar aqui. Digite sua idade e aí ele vai já fazer a conversão diretamente para mim e já retornar o inteiro. Isso eu posso fazer para float também, mas como a idade é um número inteiro, né? Não tem uma idade quebrada, a gente vai utilizar a função int para converter diretamente e fazer as verificações. Ele pede que, se a idade for menor que 18, ele vai exibir você é menor de idade. Aí, como eu falei, né, a gente não precisa fazer todos os passos para depois executar o programa. A gente faz passo a passo. Né? Eu vou verificar primeiro se a idade é menor que 18. If idade é menor que 18, acredito que o professor também tenha passado para vocês esses sinais de comparação, que são os sinais de menor, maior, igual. Se eu não me engano, tem o de módulo, tem o de diferente. Então, esses sinais aqui são sinais de comparação dentro da linguagem Python. Outras linguagens têm os mesmos sinais, alguns são diferentes, mas a ideia é sempre a mesma. JavaScript, ele utiliza o sinal de diferente assim. O Python é só com um igual, o JavaScript é assim. Então, vai mudar alguma coisa ou outra. Então, são sinais de comparação dentro da linguagem. Aí aqui eu estou comparando, né? Se a idade for menor que 18, eu vou exibir você é menor de idade. Tá? Fazer logo o teste. 80. Se eu der Enter. Calma aí. 80. Eu erro. 45. Ele não vai exibir nada, por quê? Porque ele vai fazer essa comparação aqui e ele vai ver que é falsa, né? A idade não é menor que 18, a idade é maior que 18. E aí ele vai retornar falsa e vai pular o if e não vai entrar nesse bloco aqui. Caso seja verdadeiro, vou botar 11, ele entra no bloco e imprime o if. Aí beleza, o primeiro passo a gente conseguiu fazer. O segundo passo é verificar se a idade está entre 18 e 59. Verificar se ele é adulto. Dá para a gente fazer de diversas formas. Dá para a gente vir aqui, por exemplo, elif, que o professor falou, né? Quando a gente tem um encadeamento de ifs, calma aí, encadeamento
encadeamento de ifs. Quando a gente tem um encadeamento de if, porque isso aqui é um encadeamento de if, né? Se eu tiver menor, se o usuário for menor de 18, ele faz isso. Se for isso, ele faz outra coisa. Se for outra coisa, ele faz outra coisa. Isso aí é um encadeamento de ifs que a gente chama na programação. E com o Python, a gente pode fazer de diversas formas. Pode fazer assim, else if, ou ir diretamente utilizar o elif e já fazer a comparação aqui no elif. Então, posso fazer da seguinte forma: idade for maior ou igual a 18, and idade for menor ou igual a 59. Eu posso fazer dessa forma, que aqui eu estou comparando se a idade é maior ou igual a 18, e aí ele vai imprimir você é um adulto. Ou eu posso fazer se a idade for menor que 60, porque eu já estou comparando aqui se ela é menor que 18, e se ele verificar que é maior que 18, ele vai vir para essa verificação aqui. Ele pula o if. Caso a idade seja maior que 18, ele já vem para cá. Aí ele vai fazer a verificação. A idade é menor que 60? Se for menor que 60, ele vai imprimir que é adulto. Vai exibir que é adulto. Caso não seja menor que 60, ou seja, é igual a 60 ou maior, ele vai dar... Poderia fazer novamente, né? Aqui, idade for maior ou igual a 60, ele vai imprimir você é idoso. Porém, é uma questão de raciocínio em si. Como eu já estou verificando se ele é menor, eu não preciso fazer essa verificação aqui, né? Porque qualquer idade que eu colocar maior, ele já vai pular aqui e aí ele vai finalizar o programa. Mas eu não quero que o programa finalize. Caso não seja menor que 18, nem menor que 60, ou seja, a idade é maior que 60, é maior ou igual que 60, aí ele vem para o else. Aí eu posso imprimir, você é idoso. Deixa eu parar. Então, se eu colocar aqui 25, ele vai imprimir que é adulto, vai exibir que é adulto. Se eu executar novamente e colocar 60, por exemplo, ele vai dizer que é idoso. Se eu colocar menor que 18, você é menor de idade. E aí, com o if, else, elif, o elif ele é específico, tá? Só um adendo. O elif ele é específico do Python. Tem algumas outras linguagens, mas dificilmente a gente vai ver o elif. O que a gente vai ver é se a gente for testar outras linguagens de programação, a gente vai ver da seguinte forma: else if. Não elif, a gente vem o else if. Porque o elif o Python ele gosta tanto de simplificar as coisas. O elif é basicamente a abreviação de else if. Se não se, né? Se é o if e o else if é o se não se. Ou seja, se uma coisa, beleza. Se não se, aí eu posso continuar. Se não se, até chegar na condição que eu quero e até entrar no bloco que eu quero. Mas aí no Python a gente utiliza o elif. É uma forma mais simplificada do else if. Deu para entender de boa essa questão de estrutura de controle? Tem alguma dúvida vocês? Alô? Então eu vou finalizar. Vou falar com o professor para ele subir. Vou falar com o professor para subir essa lista e colocar lá no Classroom para que vocês possam praticar lá. Eu vou também colocar a lista respondida e falar com ele para criar uma outra lista e
tentar responder na próxima semana, beleza? Vou parar a gravação.